Olá, gente, estamos de volta ao nosso quarto bloco. Eu larguei uma perguntinha lá no final do terceiro. Como fica a situação do condenado criminalmente? Senhores, o condenado criminalmente ele é capaz, viu? Capaz, completamente capaz. O artigo 3º da Lei de Execuções Penais, artigo 3º da Lei de Execuções Penais, Lei de Execuções Penais, que nós no direito chamamos carinhosamente de LEP, tá? O artigo 3º da LEP afirma lá, em letras garrafais, de forma muito clara, que o condenado ele é sim capaz. Ele vai ter algumas restrições em alguns direitos em virtude da condenação, né? Condenação por prazo igual ou superior de 2 anos de reclusão, por exemplo, vai retirar o poder familiar, suspender o poder familiar, vai gerar implicações em cargos públicos, etc. Ok? Mas ele é capaz. Os absolutamente incapazes serão representados na prática dos atos da vida civil. Serão representados na prática dos demais atos da vida civil. Perfeito? Beleza? Vencida a incapacidade absoluta, adentramos na incapacidade relativa. Vencida a absoluta, adentro na incapacidade relativa. E os relativamente incapazes estão no artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. São os menores púberes. Ave Maria. Vou apagar isso aqui. Ver se agora vai. Menores púberes. São os menores púberes. Enquanto os menores de 16 são impúberes, os entre 16 e 18 são púberes. Segunda hipótese, ébrios habituais, os ébrios, senhores, são os embriagados, tá? Ébrios habituais, viciados em tóxico, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Eu queria chamar a atenção dos senhores disso aqui, ó. Reduzido e não aniquilado, tá? Reduzido e não aniquilado. Discernimento reduzido. 3. Excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Tranquilo? 4. Os pródigos. Quem são os pródigos? Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida o seu próprio patrimônio. Pródigo é aquele que dilapida o seu próprio patrimônio sem uma causa justificadora. Ele vai dilapidando o patrimônio, se desfazendo do patrimônio sem uma causa justificadora. Exemplo, o cidadão que viciado em jogo, por conta do vício, desfaz de tudo. Desfaz de carro, casa, patrimônio, se puder vende até a mãe para apostar. É a cidadã que tem transtorno obsessivo compulsivo por compras em shopping center e gasta o salário antes de cair na conta. Pode ser uma pródiga. São os pródigos. São aqueles que dilapidam patrimônio sem uma causa justificadora. Pergunta de prova. A interdição do pródigo é para todo e qualquer ato da vida civil? Será? Não. O artigo 1782 do Código afirma que a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, atos que não sejam de mera administração. Fazendo a interpretação desse artigo às avessas, infere-se que, em verdade, o pródigo ele não pode praticar atos de desfazimento patrimonial. Olha lá. Emprestar, transigir, dar quitação, alienar, são atos que dizem respeito a desfazimento patrimonial. Estes ele não pode praticar. Os de mera administração, porém, o pródigo poderá sim praticá-los. O pródigo poderá sim praticá-los. É plenamente possível sim a prática dos atos de mera administração. Beleza? Mas essa é a sua prova pergunta.
O pródigo quer se casar. O pródigo também ama. Não é verdade? O pródigo, para se casar, vai precisar do curador? Será que precisa? E aí, a resposta é positiva. O pródigo, para se casar, vai precisar do curador? A resposta é positiva. A resposta é positiva, senhores, porque no seu casamento existe um fato que denomina-se de regime de bens. No casamento há o regime de bens. E o teu curador, o curador do pródigo, vai ter que intervir para fazer a escolha de tal regime de bens. Então fique atento na hora da prova com essa pegadinha do casamento. Os relativamente incapazes não são representados. Os relativamente incapazes são assistidos. Assistidos. Se você na sua prova tiver em dúvida, ria. Ria para os dois lados. Relativamente incapaz é assistido, absolutamente incapaz é representado. Relativamente incapaz é assistido, absolutamente incapaz é representado. Ok? Beleza? Pergunta a tua prova. E como é que fica a personalidade, ou melhor dizendo, a capacidade do índio? E o índio? Como é que fica a história do índio? Gente, o artigo 4º, parágrafo único, Maísa, joga na tela. O parágrafo único do artigo 4 diz que a capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Legislação especial. Está lá no artigo 4º, parágrafo único. Lei especial. E essa lei especial é a Lei 6.001 de 73. Lei 6.001 de 73, que é justamente o Estatuto do Índio. E o Estatuto do Índio afirma que os silvícolas são absolutamente incapazes. Os silvícolas são absolutamente incapazes. Luciano, e quem são os silvícolas? Silvícola é o índio desprovido de hábitos urbanos. Silvícola é o índio desprovido de hábitos urbanos. Sim. É aquele índio que vive em uma floresta encravada, em uma tribo encravada na floresta, e não tem noção da nossa cultura, do nosso dia a dia. É um silvícola. Este é absolutamente incapaz. Toma cuidado para não errar na prova. É absolutamente, não é relativamente, é absolutamente. Ok? É incapacidade absoluta. Fica atento, porque apesar do Código Civil falar do índio no artigo 4º, que trata da incapacidade relativa, manda aplicar a lei especial, que é o Estatuto do Índio. E lá na lei especial, diz que o silvícola é absolutamente incapaz. Ok? Beleza? Vamos ver como é na hora da prova. A primeira questão de prova nossa aí, ó. TRE Goiás 2008. Quanto aos institutos da capacidade e da personalidade, assinale a opção correta de acordo com o Código Civil. A linha A. O indivíduo que dissipa seu patrimônio torna-se absolutamente incapaz de exercer qualquer ato da vida civil. Falso. Porque o indivíduo que dissipa o seu patrimônio, ele é pródigo. E o pródigo não é incapacidade absoluta, é incapacidade relativa. Tá falso. Bola. Os animais são dotados de personalidade civil. Falso. Você viu aqui comigo hoje que a personalidade civil é um atributo inerente à pessoa. Casa. Os recém-nascidos possuem capacidade de fato desde seu nascimento com vida. Falso. É a capacidade de direito que eles possuem desde o nascimento com vida. A de fato, eles apenas irão adquirir após os 18 anos. Dado. Considera-se absolutamente incapaz o indivíduo que não pode exprimir, mesmo que temporariamente, a sua vontade. Verdadeiro. Está lá no artigo 3 do Código Civil. Verdadeiro. Artigo 3, inciso 3 do Código Civil. Então fica atento aí, gente, nessas questões das incapacidades. Vos adianto de plano, de logo,
que o rol do artigo 3º e do artigo 4º, os senhores têm que conhecer na ponta da língua. Tem que saber. Os senhores vão verificar durante o curso que servem não apenas para aqui, mas servem para vários outros temas que a gente vai ver. Então, é uma questão necessária. É o que a gente chama de administração de fator crítico de crescimento, não é isso? Se você não souber isso aí, você vai começar a errar um monte de coisa lá na frente. Então, tem que saber o rol. Tem que conhecer o rol. E como é que acaba a incapacidade? A incapacidade, ela vai acabar junto com o seu fato gerador. Termina a incapacidade junto com o seu fato gerador. Como assim junto com o seu fato gerador, Luciano? Se o fato gerador era uma questão objetiva, a idade, com a maioridade ela termina. Com a maioridade ela termina. Se o fato gerador era uma razão psíquica, uma patologia, vencida a patologia, ela também termina. Então ela termina junto com o fato gerador. Mas há uma terceira via, uma terceira forma de término da incapacidade, Maísa, que é o ponto 6 aí, ó. Emancipação. A emancipação é a terceira via. E o que é a emancipação? A emancipação é a antecipação da capacidade plena. Emancipação é a antecipação da capacidade plena. Nós antecipamos tal capacidade plena. Trata-se de ato irrevogável e irretratável. Então, antecipa-se a capacidade plena e trata-se de ato irrevogável e irretratável. Irrevogável e irretratável. Essa emancipação está regulada no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. 5, parágrafo único, ela tem 3 possibilidades. Ela pode ser voluntária, ela pode ser judicial ou ela pode ser legal. Voluntária, judicial ou legal. Voluntária, judicial ou legal. Nós iremos analisar uma a uma. Uma a uma. Todas previstas no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Vou começar analisando a voluntária. Emancipação voluntária. Quando é que eu tenho emancipação voluntária? Toma nota aí. A emancipação voluntária é aquela concedida por ambos os pais, ou um deles na falta do outro, ambos os pais, ou um deles na falta do outro. A menor, com ao menos 16 anos completos, então ambos os pais, ou um deles na falta do outro. A menor, com ao menos 16 anos completos, menor com ao menos 16 anos completos, através de escritura pública, independentemente de homologação judicial. Através de escritura pública e independentemente de homologação judicial. Então, aquela concedida por ambos os pais, ou um deles na falta do outro, a menor com ao menos 16 anos completos, através de escritura pública, independentemente de homologação judicial. Está aí. É a emancipação voluntária. É a emancipação voluntária. Primeira dúvida é a seguinte: e se a mãe for divorciada ou separada do pai e tiver a guarda unilateral do menor, será que o outro tem que consentir? Se a mãe é divorciada ou separada do pai, tem a guarda unilateral do menor, será que o outro tem que consentir? Olha o exemplo aí, ó. João foi casado com Maria e como fruto desse casamento nasceu Pedro. Hoje com 16 anos. Lembre que pode emancipar voluntariamente,
a partir dos 16 anos completos. Com o divórcio de Maria e João, Pedro ficou sob a guarda exclusiva de sua mãe, Maria. Pergunta à prova. Para Maria emancipar o Pedro, vai precisar da autorização de João? E aí? Será? Toma nota aí. Na emancipação voluntária, ainda que o menor esteja sob a guarda unilateral de um dos genitores, na emancipação voluntária, ainda que o menor esteja sob a guarda unilateral de um dos genitores, o outro terá que consentir. O outro terá que consentir. Pois a guarda não extingue o poder familiar. Pois a guarda não extingue o poder familiar. Então, na emancipação voluntária, ainda que o menor esteja exclusivamente sob a guarda de um dos genitores, o outro terá que consentir, pois a guarda não extingue o poder familiar. Beleza? Tá aí a primeira informação, primeira notícia. Segunda notícia importante. E se na emancipação voluntária os pais divergirem entre si? João casado com Maria, um filho Pedro. Maria quer emancipar Pedro, mas João não quer. Maria quer emancipar, mas João não quer. E aí, o que fazer? Se houver divergência entre os pais, o artigo 1631, parágrafo único, 1631, parágrafo único, afirma que o juiz deverá solucionar a situação. O juiz deverá solucionar a situação. E ele vai solucionar a situação buscando a proteção integral do menor. Ele vai solucionar a situação buscando a proteção integral do menor. Então não é o que é melhor para João ou Maria, para o pai ou para a mãe, não é isso. É o que é melhor para o menor. É o que é melhor para o menor. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. Ainda na emancipação voluntária, terceira dúvida. A emancipação voluntária retira a responsabilidade civil dos pais? A emancipação voluntária é capaz de retirar a responsabilidade civil dos pais? Será? A resposta é negativa. O STJ analisou a questão, eu até transcrevi a ementa do julgado no material de vocês, porque o STJ, órgão de cúpula desse país, se questionou se essa emancipação voluntária não poderia acabar por se tornar um ato que gerasse uma fuga da responsabilidade paterna. Explico. Imagina que você tem um filho extremamente problemático, 16 anos de idade. Você assiste a aula hoje, chega em casa, vira para sua mulher e fala: meu amor, tem uma solução dos nossos problemas. O menino já tem 16 anos, vamos emancipá-lo. Porque ele está emancipado civilmente, pode praticar atos da vida civil. Ele que se vire, que pague as suas contas, que solucione as suas questões. E aí? Será que a emancipação voluntária poderia funcionar como escudo para a fuga da responsabilidade parental, paterna? A resposta é negativa, claro que não. E o STJ, senhores, no recurso especial, está aí no teu material de apoio, 122.573 do Paraná, 122.573 do Paraná, referendou a ideia de que a emancipação voluntária não pode servir como mecanismo de fuga do poder familiar. Sobre o tema, inclusive, temos anunciado 41 do CJF. Joguem na tela, por favor. Olha o que diz anunciado 41 do CJF.
a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 16 anos com seus pais é ter sido emancipado, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1 do novo Código Civil, que é justamente o que versa sobre a emancipação voluntária. Então, os pais continuam a responder solidariamente com o menor. A segunda hipótese emancipatória é a emancipação judicial. É a segunda hipótese, o segundo caminho aí. Emancipação judicial. E quando eu tenho a emancipação judicial? A emancipação judicial é aquela concedida pelo tutor ao seu tutelado. É aquela concedida pelo tutor ao seu tutelado, que tem ao menos 16 anos completos, tutor ao seu tutelado, que tem ao menos 16 anos completos, através de decisão judicial. Então é aquela concedida pelo tutor ao seu tutelado, que tem ao menos 16 anos completos, através de decisão judicial. Perfeito. É a emancipação judicial. Você em casa agora se pergunta duas coisas. A primeira coisa que você está se perguntando em casa é o seguinte: Luciano, por que o pai pode emancipar o menor de forma voluntária, sem decisão? E se o tutor for emancipar o menor, vai precisar de decisão do juiz? Por quê? Porque, gente, o tutor não é o pai. Não tem vínculo tão próximo. Se o tutor tivesse condições de emancipar voluntariamente o menor, aí, meu amigo, não ia ter tutela. O juiz ia determinar: Luciano, você é tutor de João. Eu ia falar: vai, João, emancipa. A tutela seria esvaziada. A tutela seria esvaziada. Cairia no vazio. Por conta disso, perderia a razão de ser. Daí porque o Código Civil exige, na hipótese, decisão do juiz. A segunda pergunta que você está se fazendo em casa é a seguinte: Luciano, quando você falou da voluntária, você pontuou que se houver conflito entre os pais, o juiz decide. Luciano, quando o juiz decide, é voluntário ou é judicial? É uma boa pergunta. Os estudiosos do direito discutem sobre o tema, porque na verdade isso perpassa por uma questão de ordem técnica processual. Depende do conteúdo da decisão, se a decisão é mandamental ou não. E isto não nos interessa aqui. Se cair em sua prova, marque que é judicial. Apesar do Código Civil não prever expressamente no 5º, marque que é judicial. Ok? Beleza? Tranquilo. Puxa, duas observaçõezinhas ainda aí. Primeira observação. A emancipação voluntária e a judicial, a emancipação voluntária e a judicial dependem de registro para a produção dos efeitos. Depende de registro para a produção dos efeitos. Artigo 9º do Código Civil. Artigo 9º do Código Civil. Depende de registro para a produção dos efeitos. Artigo 9º do Código Civil. Beleza? Segunda observação. Quando, na emancipação voluntária, agora que você já viu as duas, dá para fazer o paralelo. Quando, na emancipação voluntária, a lei fala em ambos os pais, quando, na emancipação voluntária, a lei fala em ambos os pais, ou um deles na falta do outro, quando, na emancipação voluntária, a lei fala em ambos os pais, ou um deles na falta do outro,
Entenda por um deles na falta do outro. Entenda por um deles na falta do outro. Impossibilidade física de comparecimento. Entenda por um deles na falta do outro. Impossibilidade física de comparecimento. Beleza? Tranquilo? Morreu, está incapaz, e aí se comparecer à vontade não é tão clara, está em coma, ausente, o pai é desconhecido, pronto. É só aí. Só aí. Vencemos a emancipação voluntária, vencemos a emancipação judicial. Falta enfrentarmos a emancipação legal. Emancipação legal. E a emancipação legal acontecerá, ocorrerá, em hipóteses previstas de forma expressa no Código Civil. Ela ocorrerá em hipóteses previstas de forma expressa no Código Civil, nas quais subentende-se que o legislador enxerga incompatibilidade, nas quais subentende-se que o legislador enxerga incompatibilidade com a incapacidade. Então, são hipóteses expressas em lei, nas quais o legislador enxerga incompatibilidade com a incapacidade. O rol previsto em lei é um rol taxativo. Taxativo. O que é um rol taxativo? É um rol fechado. Não admite mais nenhuma hipótese. São aquelas lá. Rol taxativo. Fechado. Se não fosse fechado, se fossem possíveis outras hipóteses, eu denominaria o rol de exemplificativo. Mas não é exemplificativo. Sim, taxativo. Rol fechado. Nós iremos enfrentar esse rol e verificar os demais temas no nosso quinto e último bloco. Até daqui a pouco.